gente! Hoje a gente vai falar sobre trabalho em equipe. O trabalho em equipe, falando para a área de eventos, pode até parecer um pouco chover no molhado, porque a gente não entende, né? A gente não consegue visualizar um evento se não tiver uma equipe engajada em prol de um objetivo. Mas é importante que a gente entenda que existe uma diferença muito grande quando a gente está falando do trabalho em equipe ou quando a gente está falando de um trabalho que seja feito com um grupo. Porque nos dois conceitos, né, a gente entende que é um grupo de pessoas ali que se reúne, que vão interagir, que vão trocar informações, que vão buscar fazer ações em prol de um objetivo em comum. Mas existe uma diferença crucial entre a equipe e o grupo. No grupo, as pessoas, cada uma tem uma responsabilidade e elas se unem ali no grupo para trocar algumas informações, tomar alguma decisão, mas pensando nesse desempenho individual, nesse desempenho que cada um vai ter. E isso é muito diferente quando a gente está falando do trabalho em equipe. Por quê? Porque no trabalho em equipe você vai pensar no desempenho coletivo. A responsabilidade por algo é coletiva. Então, enquanto no grupo o resultado do trabalho do grupo é a soma das partes, a soma dos resultados individuais, quando a gente está falando de equipe, não é só trocar um nome. Eu estou falando que existe uma sinergia diferente na equipe. Eu estou dizendo que as pessoas trabalhando coletivamente na equipe, elas entendem que a responsabilidade é compartilhada. Então, esse resultado da equipe vai ser completamente diferente. Vamos tentar deixar isso mais claro para vocês a partir de um exemplo. Pega um trabalho em grupo que vocês têm que fazer para apresentar para alguma disciplina. É muito comum vocês combinarem, né? Fulano faz uma parte, ciclano faz outra parte e depois a gente junta e vai apresentar o trabalho. Gente, o professor e os seus colegas, a gente consegue perceber quando o grupo tem uma sinergia, quando todo mundo discutiu o trabalho, quando todo mundo está ciente ali daquele tema e vai apresentar esse trabalho, de que quando cada um faz uma parte e cada um apresenta a sua parte separada. Já aconteceu em disciplina minha de inclusive os slides serem diferentes, então uma parte do grupo faz um slide, a outra parte do grupo faz outro slide. É a soma das partes. Então, com certeza, esse resultado desse trabalho ali vai ser diferente do que se aquele grupo tivesse se reunido e pensado: o que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer vamos fazer uma dinâmica, vamos fazer um jornal, vamos fazer apresentação, fazendo um trabalho com um grupo, e aí vocês dividem as tarefas entre si, mas sabendo que aquelas tarefas, se um não fizer aquela tarefa, vai comprometer todo esse grupo como um todo. Então, às vezes, alguém esquece o som, vai comprometer a dinâmica como um todo, não vai comprometer só a parte daquela pessoa. Então, quando a gente está falando dessa equipe, a gente está falando disso, de ter responsabilidade por esse trabalho coletivo, de saber que o grupo é diferente da equipe. Quando a gente está falando do trabalho em equipe, geralmente o trabalho em equipe tende a deixar as coisas mais democráticas. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eu confio naquela pessoa que está trabalhando lá no operacional. Então, às vezes, eu peguei uma pessoa para ser freelancer, por exemplo, que eu não tenho muita. Ela não está no dia a dia ali daquela organização, mas eu trabalhei com ela de uma forma que ela se sente parte ali daquela equipe e ela tem autonomia para tomar algumas decisões. Então, quando ocorre um problema, né, na área de atuação dela, ela vai saber, junto com essa equipe, solucionar esse problema, né? E ela vai ter essa autonomia ali. Então, ela sente que ela está contribuindo para um resultado maior. É diferente de quando você às vezes é contratado como freelancer e te falam assim: você vai ficar nesse posto de trabalho
e pronto. E você não sabe o que que é o evento, você não conhece as outras pessoas, você não tem noção da função das outras pessoas, e você fica muito preso ali porque você não tem autonomia para fazer nada. Então, às vezes, você vê um problema acontecendo e você não sabe nem se você poderia resolver, como resolver, né? E quando a gente está falando desse trabalho em equipe, a gente está falando que é um desafio? É, porque a gente sabe que a área de eventos trabalha muito com freelancer. Mas como que eu vou fazer que esse freelancer ele tenha um certo grau de autonomia para resolver problemas, que ele entenda o objetivo do evento, que ele entenda o público do evento, que ele se sinta parte daquilo. Então, muitas vezes é a parte de algum treinamento anterior que a gente proponha, são desafios que a gente tem que pensar, né? O que que motiva essa pessoa a estar ali, né? A gente já falou de motivação antes, mas além disso, ela tem que ter algum espaço, né, para essa proposição aí, se a gente for considerar que isso é um trabalho em equipe e não um trabalho de grupo. Então, quando eu estou falando o conceito de equipe, ele quer dizer que são um ou mais indivíduos, né, que estão ali em conjunto, que vão interagir, que vão atuar de forma interdependente e que vão atuar por um objetivo, né, em comum. Mas o resultado desse grupo, ele é um somatório das partes, é o resultado dos desempenhos individuais somados. E na equipe, a diferença do grupo para a equipe é que existe uma sinergia positiva ali e é que essas habilidades ali na equipe são habilidades variadas e que muitas vezes essas habilidades são complementares. E isso pode trazer outro tipo de solução, outro tipo de resultado que seja diferente do que aquelas pessoas trabalhando individualmente. Então, tanto a responsabilidade, né, quanto as soluções é tudo compartilhado na equipe. Esse desempenho ele é compartilhado entre a equipe inteira porque faz parte de uma construção coletiva. Então, essa é a grande diferença entre os dois conceitos.